eu quero trazer para vocês uma situação que muita gente está esquecendo, tá? O Mauro Cid, quando foi preso lá no início de maio, inclusive naquelas batidas, inclusive que acabaram chegando à casa do Bolsonaro, de outras figuras ligadas ao Bolsonaro como o Max, o Ayrton e tantas outras figuras que a gente vai lembrar aí que passaram no noticiário na época, ele não foi preso por causa de compra, venda de joia, por causa de transporte legal ou ilegal de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Ele foi preso por falsificação de cartão de vacinação dele, das filhas, da esposa, do ex-presidente, da filha do ex-presidente e inclusive de outros membros ali da comitiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O caso das joias, ele veio desenrolando depois. Então por que eu tô pontuando isso aqui pra vocês? Porque no caso das joias, que inclusive é o que tá dando esse rebuliço todo, porque muita gente tá dizendo ali que o advogado mudou a versão, e como eu mostrei pra vocês inclusive aqui ontem, com trechos do que ele falou na entrevista que ele deu ali para o Estúdio I, junto ali com a Natuza Neri, com o Valdo Cruz, com a própria André Sadi, ele deixou claro que a versão não mudou. A única coisa que mudou é que não seriam joias no plural, mas sim joia, e não seria confissão, mas sim esclarecimento. Quando você vai na polícia e confessa, né, ou admite como é que funcionam as coisas, e você conta ponto a ponto a sua participação, independente da palavra que você utilize, independente da semântica, sentido, significado que você queira dar à palavra, aquilo ali vai ser entendido como uma confissão, tá? Primeiro ponto, por mais que ele diga que não, vai ser o que vai acontecer no final das contas. Só que ontem a Gabriela Prioli fez uma análise interessante no Instagram dela que me chamou a atenção. Ela disse que pode ser que ele tenha feito isso para ganhar tempo, porque a polícia está quebrando o sigilo bancário do Bolsonaro e da Michelle. Já foi permitido, inclusive a gente já sabe, já se encontraram inclusive movimentações nas contas da Michelle, nas contas de Bolsonaro. Provavelmente de pessoas do entorno dele também devem ter encontrado outras coisas ali e não foi divulgado ainda de onde veio esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro. Então talvez ele tenha feito aquilo para ganhar tempo, porque diferente do que muita gente estava dizendo aí, ele não mudou a versão. Ele fez ali um jogo de semântica, de sentido de palavras, de não é exatamente esta palavra, mas ele deixou claro, por exemplo, que o Bolsonaro agiu como o senhorzinho Malta, né? Quando ele falou ali, resolve ali pra mim, né? Eu até fiz uma confusão ontem, confundindo o personagem do Zé Vilker, com o Zeca Diabo, né? Só que ele é Zeca Diabo no filme Bem Amado, com o Marco Nanini. No Rock Santeiro, o Zé Vilker, ele não é o Zeca Diabo, que ele não tá lá. O Zé Vilker, ele é o Rock Santeiro. E no caso específico do que a gente tava trazendo ontem, era o exemplo que eu queria trazer, era do Rock Santeiro, né? Que era o senhorzinho Malta, que balançava aqui o reloginho e falava, tô certo ou tô errado? Pra mandar pressão ali pra pessoa, né? Pra mandar a pessoa resolver, que é o que o César Bittencourt deu a entender ontem. E aí, voltando pro assunto aqui que eu quero trazer agora das joias, por que é importante a gente trazer esse ponto? De que são coisas separadas e ele não está preso por isso. Isso é outro crime que foi descoberto. Porque a polícia não quer fazer acordo com ele de delação ou de confissão, como a gente está vendo aí, sendo dito aí pela própria mídia, inclusive na coluna da Malu Gaspar tá trazendo isso, porque a polícia já tem indícios e materialidade suficiente para comprovar que tudo aquilo que estão nas mensagens e anexados no relatório da polícia aconteceu, tá? Isso não depende dele confessar ou não confessar. O crime foi consumado, isso é um fato. O crime foi programado, executado e consumado, perfeito? Isso não tem o que questionar. O que eu acredito, e o próprio advogado ontem deu a entender também, é que ele até citou a questão da vacina, né? Que até muita gente falou dessa questão das joias, mas tinha a questão da vacina, ele também citou na entrevista ontem, e que ele disse o seguinte, que ele não gosta de fazer delação premiada, ele é contra isso, mas que se o cliente dele decidir delatar, aí vai ser uma decisão do cliente dele e ele vai respeitar. Mas o cliente dele não orienta, como ele disse, a defesa que ele vai fazer. Mas se o Mauro Cid quiser abrir a boca e falar assim, ó, eu quero delatar, decidi agora que eu vou falar tudo porque eu não quero que meu pai esteja preso, o Bolsonaro abandonou a gente fez o que fez ali pra proteger de certo modo o Bolsonaro. E agora, ele tá jogando eu e meu pai na fogueira, a gente vai abrir a boca e entregar tudo. Ele vai entregar. Porque como eu disse, inclusive no meu post no Twitter, melhor dizendo, eu preciso rememorar isso aqui pra vocês, o Mauro César Cid, ele não será solto meramente por admitir ou por confessar que cometeu ou não cometeu o crime. Ele vai ter que trazer mais coisas para a polícia. O caso das joias, a gente já sabe que a polícia já resolveu praticamente. O que é que falta? Cartão falso de vacina. Agiu sozinho,
por mando, por qual motivo. Minuta golpista, que foi encontrado inclusive no celular dele e também na casa do Anderson Torres. De onde partiu aquela ideia? Era algo discutido? O Bolsonaro realmente pensava naquilo ou não? Qual outra materialidade ele tem para poder provar? Os repasses de mensagens que foram encontrados para valores de Michele, parentes de Michele, inclusive envolvendo supostamente empresas. Isso era esquema de rachadinha ou não, em troca de contratos ali com o governo Bolsonaro. Outros presentes que foram roubados, por exemplo, como o Patek Philippe, onde é que foi parar? Tiveram outros presentes, por exemplo, que ele nem deu entrada também, como aconteceu com o Patek Philippe, e que acabaram indo parar ali em brechós de venda de luxo, né, de certo modo. A rachadinha das empresas atreladas a Michele, né, como eu citei aqui. O plano golpista, que foi consumado supostamente ali no dia 8 de janeiro. E o que é que ele pode saber ali para poder complementar do 8 de janeiro? Então é isso que a gente precisa trazer, porque no caso das joias já está resolvido. A polícia já sabe que ele vendeu as joias a pedido do Bolsonaro e repassou o dinheiro para o Bolsonaro. O crime do Bolsonaro em relação a isso já está consumado.